Saúde, estamos de volta, estamos falando sobre obesidade, estamos falando do combate à obesidade. A gente tem hoje no Brasil cerca de 56% da população adulta com sobrepeso, em torno de 20% da população com obesidade. São números preocupantes e a gente conversa agora com o Dr. Paulo Miranda, o endocrinologista, aliás, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mineiro, de BH. Atleticano, né, doutor? Atleticano. Perfeição, isso aí não existe também, né, doutor? Vamos falar sobre esses números, doutor Paulo. Sempre bem-vindo aqui, uma alegria conversar com você. São números assustadores que também acompanham de perto o crescimento, assim, da inatividade física, o número de diabéticos, o número de deprimidos. Aliás, um número importante, pela primeira vez no Brasil hoje tem mais pessoas diagnósticos de depressão do que de diabéticos, mas são coisas que estão muito juntas, depressão, diabetes, obesidade, inatividade física, doutor? Perfeito, Fernando, sempre um prazer estar aqui e ainda mais para falar com um tema que é tão importante, tão relevante para a vida das pessoas e para a saúde pública. Os números que você falou no início do programa já mostram a relevância e a forma séria que nós devemos abordar esse tema. E você tem razão, a gente observa que nas últimas décadas, a despeito de várias ações feitas do ponto de vista educacional, do ponto de vista de saúde pública, de tentativa de estímulo ao consumo de alimentos mais saudáveis, da orientação global da população em relação à importância da prática de atividade física, nós vemos gradativamente no Brasil e no mundo o aumento da obesidade, o aumento do sobrepeso. Isso está relacionado, sim, com aspectos gerais dos hábitos alimentares, aspectos gerais dos hábitos de vida, do ponto de vista de atividade física, e aí a gente deve refletir sobre também os ambientes urbanos. Por quê? Porque boa parte das pessoas vivem em áreas que são pouco hospitaleiras, elas recebem mal as pessoas que querem andar, que querem um transporte público, ou seja, que vão se locomover através do gasto energético. Então as pessoas passam a poupar mais energia ao longo do tempo. Doutor, só um parênteses, a gente está em Belo Horizonte. Belo Horizonte não é uma cidade amiga do pedestre. Nós não temos aqui calçadas preparadas, convidativas para a caminhada, né? Só isso aí a gente... Belo Horizonte é a terceira potência brasileira. É interessante porque nós temos uma mensuração para isso que chama walkability, ou seja, o quanto aquele ambiente urbano é afeito à pessoa transitar caminhando, né? Então a gente tem cidades, por exemplo, que são grandes metrópoles, que tem um índice de walkability muito maior do que algumas áreas que são suburbanas, né, que são de subúrbios, que muitas vezes são muito agradáveis, mas o índice de walkability é ruim, né? Então, por exemplo, Manhattan, Nova York, tem um walkability espetacular, né? Ela convida você a caminhar. Algumas áreas do Brasil também o fazem, né? Você tem áreas que são convidativas ao caminhar, por exemplo, algumas cidades em região de orla, como Rio de Janeiro e tudo mais. Algumas áreas de Belo Horizonte também são bastante convidativas, outras menos. Quando você tem centros urbanos que são mais convidativos ao deslocamento ativo, você tem índices menores de obesidade. Quando você tem espaços urbanos que são mais convidativos ao transporte individual, principalmente através do carro, ou seja, a pessoa mora a muita distância do centro, de onde trabalha, isso é mais convidativo ao uso do transporte individual e associado a maior aumento de peso. Então isso também faz diferença. Temos outros aspectos, o tipo de alimento, a genética da pessoa. Então a obesidade é uma situação complexa e deve ser tratada como tal, que nós não devemos nunca taxar um problema de saúde como culpa única e exclusiva daquela pessoa que o tem. Devemos entender a complexidade do processo e entender que aquela pessoa não chega ao peso que tem por vontade própria.
e que deve ser auxiliada nesse processo de retorno à saúde. A gente falou sobre isso no primeiro bloco, né? Ninguém é culpado por ter pressão alta, por ser diabético, até mesmo por ter depressão. É algo que vai ser tratado, administrado, muitas vezes com remédio. A mesma coisa acontece com a obesidade, que é uma doença, que tem CID, né? Que precisa de diagnóstico. Fala, ó, diagnóstico, doença, obesidade. Né? Exatamente, é uma doença crônica, multifatorial, associada a múltiplas comorbidades, que vai levar a pessoa a ter uma perda de qualidade e de tempo de vida. Então, neste contexto de classificação, né, quando a gente vê a obesidade dessa forma, a gente compreende realmente a necessidade de uma atenção à pessoa com obesidade, a pessoa com sobrepeso, principalmente quando já tem comorbidades associadas, que você já citou, para que ela seja acolhida e cuidada. E quando a gente fala nesse diagnóstico, naturalmente a gente vai caminhar para falar sobre os remédios. Tecnologia muito avançada que pretende e promete para esse ano de 2023 resultados bastante positivos, né, doutor? Eu vejo médicos sérios, muito entusiasmados com o desenvolvimento dessas novas drogas. É muito interessante isso, Fernando, porque o tratamento da obesidade, ao longo do tempo, foi associado a medicações que fariam mal à pessoa. Ou seja, é aquela visão de que o uso de medicação anti-obesidade é para quem é preguiçoso, para quem não tem força de vontade. O uso da medicação anti-obesidade, ela deve ser evitado a qualquer custo, porque ela fará mal. Efeitos complicados, né? Tem até a gente estava citando aqui antes da gravação, o famoso Moderex. Moderex era usado até como bolinha, droga, a pessoa misturava com bebida, ficava... Exatamente. Dava uma... A gente vinha então de tratamentos que eram basicamente indutores da saciedade, né, redutores do apetite. Só que qual que era o problema? No passado, todas essas medicações que chegaram à comercialização e hoje no Brasil já não estão mais disponíveis para comercialização, eles não tinham estudos de segurança e eficácia de longo prazo. Então, eram medicações que tinham em bula a indicação para uso por apenas 3 meses. E não se trata uma doença crônica com uma medicação que só pode utilizar por 3 meses. Tá? Quando utilizadas por longo prazo, muitas vezes eram associadas a efeitos colaterais graves, principalmente cardiovasculares. Então, todo o processo de desenvolvimento de medicações anti-obesidade foi modificado ao longo dessas últimas 2 décadas, com uma exigência, especialmente do FDA, que é o órgão regulador norte-americano da comercialização de medicamentos, da realização de estudos que garantissem segurança cardiovascular, além da eficácia de longo prazo. Então, hoje, por exemplo, os estudos de desenvolvimento clínico das medicações começam com estudos com pelo menos 6 meses, e os estudos que para chegar ao mercado com pelo menos 12 meses de duração e sempre com um olhar sobre o risco cardiovascular ou outros efeitos adversos graves, tá? E também com uma perspectiva de estudos que mostram segurança e eficácia de longo prazo do ponto de vista cardiovascular. Então, as medicações que estão chegando ao mercado, hoje no Brasil nós já temos uma medicação anti-obesidade liberada pela Anvisa, outra já em análise pela Anvisa, e como você disse, temos um pipeline de medicações de classe semelhante sendo desenvolvida por vários laboratórios do mundo, mostrando que realmente este grupo de medicações eles vão nos trazer maior eficácia em relação à perda de peso, não dissociando de uma segurança de longo prazo. Né? E isso se confirmando é um avanço muito grande no tratamento da obesidade, porque a gente passa a ter medicações que vão auxiliar realmente a pessoa a perder e manter esse peso perdido ao longo do tempo. Manter o peso perdido ao longo do tempo. Tempo mesmo, da vida mesmo. É preciso colocar isso na mesma frase, né? Manter o peso, emagrecer. Questões diferentes, né? As pessoas querem ser emagrecidas, né, doutor? Levanta a mão para cima e fala, me emagreça, por favor. Aí vem um remédio para fazer isso. Só que nós estamos falando de uma doença crônica que precisa de um tratamento.
igual a asma, por exemplo, precisa tomar, precisa sempre, mesmo com o peso ali atingido, né? Aí fica difícil para a maioria das pessoas entender essa questão, que o remédio precisa ser de longo prazo, algo importantíssimo, né, doutor? Perfeito. Então, lembrando, tratamento da obesidade, quando a gente fala de terapia farmacológica, a gente sempre está falando em associação à mudança de hábitos de vida. Tá? Então, há sempre a recomendação e a orientação de uma organização alimentar adequada e atividades físicas regulares. Somado a isso, pode-se ter a indicação do tratamento farmacológico. Um ponto importante é que as medicações que vinham disponíveis até então, elas conseguiam nos ajudar a perda de peso de até 5% do peso corporal. Tá? E a outra terapia que tínhamos disponível hoje é a cirurgia bariátrica, que ela é muito eficaz para pacientes com obesidade mais grave e que consegue induzir uma perda de peso na casa dos 30% do peso corporal. Tá? E a gente tinha um hiato terapêutico, ou seja, aquelas pessoas que precisavam perder entre 10 e 20% do peso corporal, tá, para chegar a um estado de obesidade controlada, nós não tínhamos opções terapêuticas. Tá? Muitas recorriam à cirurgia precocemente, justamente porque não viam no horizonte a perspectiva de um tratamento farmacológico. Não, e tinha aí um risco também, que acontecia, muito temido, da pessoa ganhar peso para atingir um patamar para fazer a bariátrica, né? Exatamente. Este novo grupo de medicações mostra, né, um inicial, em média, 7,5% de redução de peso corporal, e os que vêm chegando ao mercado em torno de 15% e 20% de perda de peso corporal. Ou seja, os estudos têm nos direcionado para uma visão de que este hiato, né, de falta de opção terapêutica para pessoas que precisavam perder um percentual menor de peso para atingir um estado metabólico mais saudável, a gente vai conseguir suprir nos próximos anos através da liberação dessas medicações que são mais eficazes e, mais uma vez, chegam com estudos de segurança que nos deixam tranquilos ao longo do tempo para o uso dela. Agora, o que há também de ponto aí de interesse, né, de informação, é a questão da automedicação, né? Muitos desses medicamentos, pelo menos alguns desses medicamentos, não precisam daquela receita retida, né? Isso faz com que a venda fique, embora o preço muitas vezes seja proibitivo, existe esse risco, né, doutor? Um ponto de atenção, né? Com certeza. Tratar uma doença crônica deve ser em acompanhamento de uma equipe de saúde, de preferência uma equipe multidisciplinar, né? Nós precisamos contar com o médico, precisamos contar com o nutricionista, precisamos contar muitas vezes com o psicólogo e a equipe de outros profissionais que possam atender as múltiplas comorbidades que a pessoa tem. Muitas vezes até um profissional de educação física ou fisioterapeuta que nos ajude no processo de retomada da atividade física. Então, não podemos simplificar o tratamento, né? É uma simplificação perigosa pensar no tratamento da obesidade como único e exclusivo uso de uma medicação. E mais, elas são de efeitos adversos controláveis, mas não são isentas de efeito colateral, né? E aí pode-se ter efeitos colaterais e incômodos que não teriam se fosse bem orientado. Então, não se recomenda de modo algum o uso de medicamento, qualquer que seja, por automedicação. E é muito interessante também quando esse processo acontece, essa descoberta, essa participação do paciente ali como protagonista da sua própria história, né? Claro, existe o risco do ganho de peso, mas quando ele consegue pequenas conquistas, quando ele consegue aquela mudança de padrão de comportamento, o próprio padrão alimentar, esse peso que vai embora, ele ajuda, né, na formação de novos hábitos, né? Todos esses processos devem ser valorizados, né? A mudança do hábito alimentar, a introdução gradativa de atividade física no seu dia a dia, seja através do exercício, seja através da atividade física, conceitos diferentes. O exercício é aquele
é aquela atividade que você faz programada, né? Orientada e com objetivo específico. A atividade física é a troca do elevador pela escada. Então, ser mais ativo fisicamente ao longo do dia é um benefício, praticar exercício também o é. Né? Então, todas essas mudanças são importantes. Quando se fala de peso também, qualidade de sono é fundamental. Então, todo o arcabouço de hábitos do nosso dia a dia faz diferença para que a gente tenha um resultado de melhoria de qualidade de vida e potencializar os nossos resultados de perda de peso. Quando associado a uma terapia bem indicada, farmacológica, ainda estaremos somando benefícios com controle dos efeitos colaterais. E quando a gente fala desses benefícios, né, redução de colesterol, redução de esteatose hepática, gordura no fígado, estamos falando de um índice talvez até de 10% de perda de peso, né? É muito interessante porque a gente já observa o seguinte, a perda de entre 5% e 10% do peso corporal já leva a mudanças metabólicas importantes, melhora do controle da glicose, do metabolismo de carboidratos. Acima de 10% do peso corporal, a gente já vê melhoria da qualidade de sono, redução de apneia, redução de outros fatores metabólicos. E acima de 15%, há estudos que nos sugerem que há já uma redução do risco cardiovascular global. Tá? Então, gradativamente, a gente foi aprendendo, né, que nós temos que ter objetivos específicos para cada mudança que é estimada para o nosso paciente. E estipular alvos terapêuticos. Uma vez atingida, a gente reformula, tá? E faz o passo seguinte. Tem um artigo muito interessante publicado nesse ano, que é um esforço conjunto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação para o Estudo de Obesidade, que é a ABESO. Tá? Que foi um artigo que deu muito o que falar no mundo, porque ele cria um conceito de obesidade controlada. Tá? E ele traz dois conceitos muito importantes. Sempre que se for tratar uma pessoa com obesidade ou sobrepeso, uma coisa deve ser perguntada sempre: qual foi o maior peso atingido na vida? Tá? Por que isso? Porque se a pessoa já teve 120 e hoje ela tem 90, ela já fez um caminho muito grande. Se a gente analisar ela como se fosse a primeira visita com 90 quilos, ela tem sobrepeso ou obesidade muitas vezes. Mas ela já percorreu uma perda de 30 e isso deve ser valorizado. Tá? E o outro é o conceito da obesidade controlada, porque muitas vezes nós não atingiremos aquele peso normal que chamaríamos no passado, mas atingiremos uma perda de peso que vai ser estipulada individualmente, que é o bastante para atingir as metas que nós queremos, tá? De melhoria de qualidade e de tempo de vida. Tá? Então, o conceito da obesidade controlada, assim como temos a hipertensão controlada, assim como temos o diabetes controlado, né? Ou seja, a pessoa com obesidade, ela não deixa, muitas vezes, de ter obesidade, mas ela tem aquela doença controlada do ponto de vista da estabilização do peso e da redução das comorbidades que estão associadas àquele problema. Que interessante isso, né? Como é que o senhor enxerga a evolução dessa tecnologia dos remédios para emagrecer? A gente caminha para avanços que dizem até remédios que podem até mesmo substituir uma cirurgia bariátrica. Esse princípio do remédio que antes era usado para diabetes, usado contra a obesidade, vai continuar? O que o senhor enxerga de futuro? Provavelmente no próximo ano chega ao Brasil uma medicação, né, já aprovada pela Anvisa para uso para o tratamento da obesidade, que tem uma eficácia de perda de peso de longo prazo, e aí temos estudos já superiores a 2 anos, tá? Que mostra uma perda de peso média em torno de 16% do peso corporal inicial. Nós temos medicações em estudo para chegar nos próximos 2 ou 3 anos, tá? Que tem eficácia para perda de peso na casa dos 20% do peso corporal. E nós temos medicações para chegar entre 5 anos e 10 anos, que chegam a atingir 25% a 30% do peso corporal e até com possibilidade de perda de peso em gordura com ganho de massa muscular. Quando a gente pensa nesse processo, ou seja, a gente tem um horizonte
para a medicina do tratamento da obesidade muito promissor, muito interessante, que abre boas perspectivas. Grande importância, sempre manter essa visão, um tratamento ético com o objetivo do ganho de saúde do paciente e oferecer tratamentos que sejam embasados pela ciência. Tá? O tratamento da obesidade ainda é permeado por tratamentos que não são embasados em ciência e isso traz risco para as pessoas. Tá? Então, temos que tomar cuidado e seguir com calma, com tranquilidade, com aquilo que a ciência nos entrega, que já vem nos entregando bastante, mas sem extrapolar os limites da ética. Interessantíssimo isso, importantíssimo ter noção de como é um assunto sério que mexe com todo o nosso metabolismo, então é preciso ter informação útil sobre isso, né? A gente tem aqui, você já sabe, o quadro Mitos e Verdades. Quando a gente fala sobre remédio para emagrecer, aí temos muito material para trabalhar, né? Preparado? Então, vamos lá? Vamos Mitos lá. e Verdades? É agora. Mitos e verdades, remédios para emagrecer. Estamos aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Dr. Paulo Miranda, e a gente vai começar agora esse Mitos e Verdades. Doutor, primeira frase é essa. Alguns medicamentos para emagrecer possuem antidepressivos em sua fórmula. É mito ou é verdade? Tem uma medicação que está aguardando uma liberação pela Anvisa, uma liberação final, que é uma associação. Tá? De um antidepressivo com outra medicação que potencializa o efeito dela para a perda de peso. É verdade. Tá? Não devemos confundir com antidepressivos que eram indicados como terapia anti-obesidade no passado, mas que os estudos nos mostraram que você iniciava o tratamento, havia uma perda de peso inicial, mas mantendo o uso da medicação, a pessoa reganhava peso. Então, para uma medicação ser considerada terapia anti-obesidade, ela tem que ser eficaz na indução da perda de peso e depois na manutenção do peso perdido. Tá? Se ela não é eficaz na manutenção do peso perdido, ela não é chamada terapia anti-obesidade e não é liberada para esta finalidade. Então, temos sim medicações que vão agregar o arsenal terapêutico que tem associação de medicação antidepressiva com outras medicações. Muito bem. A outra questão é essa: ao deixar de tomar remédio para emagrecer, o paciente volta a engordar. É mito ou é verdade? Também é uma verdade. Como eu disse agora há pouco, a terapia anti-obesidade, a terapia farmacológica, ela deve ser eficaz na indução da perda de peso, que a gente vai chamar de fase de perda de peso ativa, tá? E posteriormente ela vai ser eficaz na manutenção da perda de peso. De maneira geral, os estudos nos mostram que a suspensão da terapia farmacológica é acompanhada de reganho de peso na maior parte das pessoas. Algumas pessoas sim conseguem, após a suspensão da medicação, manter o peso perdido através de mudanças dos seus hábitos de vida que foram muito eficazes para isso. Mas, e isso é importante, não podemos traçar a terapia para todas as pessoas baseado no percentual menor delas. Porque a regra geral é suspensão da medicação que foi eficaz em perda e manutenção a reganho de peso. Então temos que ter essa visão. Se pensarmos em suspender a medicação, deve ser gradativa, sempre acompanhado para que o esforço conquistado não seja perdido. O remédio é um componente de um grande espectro ali de atividades, de ações, de mudanças de hábito, né? Tem que considerar isso, né, doutor? Exatamente, e é importante a gente entender que o nosso sistema de controle do peso é um dos sistemas mais complexos que nós temos. Tá? E ele foi desenhado para garantir que não perderemos peso. Tá? Ele nos protege. Lá dos tempos que não tínhamos segurança alimentar. Ou seja, hoje que para a maioria das pessoas o alimento está próximo e disponível, tá? Esse mecanismo ele já não é tão importante e muitas vezes deletério, porque leva à obesidade.
Tá? Então, quando a pessoa perde peso, há sempre o desencadeamento de ações corporais para o aumento da busca alimentar, ou seja, o aumento do apetite, e a redução do gasto energético. Tá? Então, a terapia farmacológica nos ajuda a compensar essas mudanças e permitir a perda de peso e depois a manutenção. Então, mais uma vez, suspendido a medicação, houve reganho, não é culpa da pessoa. É algo que é esperado pela fisiologia corporal, tá? E deve ser monitorado justamente para que não seja perdido o esforço anterior. É um componente ali que é todo mundo. O médico está remando, o paciente está remando, a família, né? A geladeira tem que emagrecer também, né? Não adianta nada, né? Uma geladeira que não entra no esquema, né, doutor? A outra questão é essa: laxantes ajudam a emagrecer. É mito ou verdade? Isso é um grande mito e perigoso, tá? Muitas pessoas usam ações purgativas para compensar o consumo alimentar, seja normal, habitual ou até mesmo em situações de grande consumo alimentar. Tá? Então, algumas pessoas podem ser consideradas até com bulimia nervosa, não por induzir vômito, como classicamente a gente observa, mas por outras ações purgativas. Né? Algumas pessoas praticam atividade física de maneira muito intensa, outras pessoas usam terapias laxativas, que podem levar a desidratação, perda de eletrólitos, descompensação do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, não deve ser feito, é perigoso, não é o caminho. E a última questão é essa: não é preciso fazer dieta e exercícios quando se usa o remédio para emagrecer. Mito ou verdade? Outro grande mito. A medicação ela não vai agir sozinha. Tá? E alimentação saudável e prática de atividade física não nos auxilia apenas na perda de peso. Nos auxilia no ganho de saúde como um todo, tá? Na melhoria da nossa qualidade de vida, preservação da nossa força muscular ao longo da vida, tá? Garantindo mobilidade já na terceira idade. Tá? Então, estas ações elas não são com o objetivo único de perda de peso. Lembrando, terapia da obesidade não é medida em número, é medida no contexto global de ganho de saúde da pessoa, que vai ser através, obviamente, do numérico da perda de peso, mas também da mensuração de outros efeitos metabólicos que demonstram ganho de saúde. Muito bem, doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso em 2023, sucesso sempre, mas 2023 é um ano especial. O senhor assume lá a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Grande desafio, né? Com certeza, temos grandes planos aí justamente para auxiliar a comunicação e fazer com que informação de qualidade possa chegar também às pessoas através dos nossos canais. E mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você e agradecer aí a audiência do nosso público. Vamos nessa. Valeu, então. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Estamos esperando você para interagir conosco. Até a próxima. Saúde!